senhoras e senhores presentes, senhor presidente, senhores deputados, e de maneira especial a todos que nos acompanham de casa, especialmente da cidade de Queiroz do Iguaçu. Não falei antes para não tomar tempo do Claudir, que iria falar sobre os problemas que enfrenta a cidade, mas falo agora para tentar transmitir um pouco ainda do drama, do sofrimento que vive a cidade de Queiroz do Iguaçu em relação à manifestação que foi feita hoje aqui. O cidadão de Queiroz do Iguaçu que vive há muito tempo com medo, que vive aterrorizado e que vive, inclusive, sofrendo as consequências por um aumento de sua população sem um planejamento e sem uma atenção do Estado. E eu acredito que hoje, com a promoção desse momento em que foi possível mostrar um pouco desse sentimento de angústia das pessoas que estiveram aqui, acredito que o resultado principal que nós conseguimos foi dar voz a essa angústia do povo de Queiroz do Iguaçu. Foi permitir que as autoridades políticas, que os deputados desta casa, que o governador ouça o sofrimento que há muito vem se passando na cidade de Queiroz do Iguaçu. Esse é o principal resultado que nós conseguimos aqui hoje. E há, naturalmente, além de um sentimento de muita angústia, muito drama, como eu disse, há uma animosidade muito forte dentro da cidade de Queiroz do Iguaçu, envolvendo os trabalhadores da empresa Araupel e também o movimento dos Sem Terra. E essa animosidade está caminhando para na iminência, se tornar, como o deputado Hussein-Bach muito bem disse, um derramamento de sangue. E aí, depois que acontecer, não adianta mais chorar o leite derramado, que nem disse. E isso acontece de maneira especial por conta de quê? Não é nem defender esse lado, aquele lado, que naturalmente eu, inclusive como policial federal, tenho que defender sempre, incondicionalmente, a defesa da lei. Daquilo que foi determinado, o Estado deve cumprir. Mas é mais do que isso. É justamente o problema da indefinição que gera o maior problema em qualquer circunstância, especialmente essa em Queiroz do Iguaçu. A leniência, a condescendência que beira a permissividade, uma situação permissiva, a permissividade do Estado e do Estado como um todo. Não é o Estado do Paraná só por si, que deixa, inclusive, de maneira clara, que não quer agir, que deixa de fazer a sua parte, que deixa de dar cumprimento às determinações judiciais, de reintegração de posse, sim, de reintegração, porque tinha que haver isso. Mas mais do que isso, o Estado como um todo, a morosidade da justiça, que começa um julgamento que nunca acaba, um processo que se arrasta de um decreto que foi assinado em 1889, depois com outro decreto assinado pelo governo, revogando o seu decreto em 1937, e que se arrasta até hoje e agora gera esse problema de instabilidade imensa ao cidadão de Queiroz do Iguaçu. Então, é o governo do Estado do Paraná que não dá atenção devida para fazer aquilo que a lei determina. É a justiça que não decide de uma vez por todas quem tem razão e quem não tem razão naquela situação desse conflito agrário de Queiroz do Iguaçu. E é o governo federal também, que ao invés de cumprir as suas promessas de campanha, que foi sempre no sentido de atender e realizar uma reforma agrária responsável no nosso país, não fez nem uma coisa nem outra. Nem promoveu a reforma agrária e nem foi responsável ao lidar com essas questões agrárias. Pelo contrário, de uma maneira permissiva, incita que esse tipo de situação aconteça como está acontecendo em Queiroz do Iguaçu. Então não age o governo do Estado, não age a justiça de maneira célere para resolver essa questão de uma vez por todas, e não age o governo federal. No momento de desemprego, no momento de crise, em que o desemprego é algo que assola a preocupação, que traz preocupação imensa para o cidadão, a iminência de Queiroz do Iguaçu passar a ter milhares de desempregos promovidos por conta dessa falta de ação de todos os entes da federação. Então fica a nossa crítica e com certeza o meu sentimento de realização por conta de ter acontecido esse debate nessa casa. Tenho certeza que a partir deste momento o Paraná sabe que Queiroz do Iguaçu tem um grave problema e que as autoridades políticas... Para concluir, deputado. E que as autoridades políticas precisam agir e que nós esperamos que hajam de fato. Que haja essa comissão proposta pelo deputado Hussein-Bach, que haja
o ouvido da Justiça para dar celeridade na tramitação desses processos, e que haja do governo federal um pouco de responsabilidade para também lidar com essa situação, sem ficar tentando cada vez mais promover esse tipo de situação que está acontecendo em Quedas. Então, acho que o nosso propósito hoje foi realizado, porque enquanto muitos dizem e pouco fazem, nós fizemos, trouxemos para casa o debate e todos têm conhecimento e têm exatamente noção clara do que está acontecendo hoje em Quedas do Iguaçu. A nossa lástima por isso, mas o nosso desejo de que isso se resolva para que Quedas do Iguaçu e o cidadão de Quedas deixem de viver tão angustiado quanto vivem. Obrigado, senhor presidente, obrigado a todos os cidadãos, especialmente aos de Quedas do Iguaçu que nos acompanham.